Então, vamos aqui iniciar o nosso bate-papo com os slides, né? Lembrando que a manga serve para a saúde alimentar. A manga rosa, a manga espada, a tal da Carlotinha, tem vários tipos de manga, todas elas muito doces, e você consegue encontrar durante todo o ano. É um alimento que você pode comê-lo diretamente, descascando. Você pode fazer suco, você pode fazer doce. Tem uma série de formas que você pode consumir a manga, tá? E é uma fruta facilmente encontrada em qualquer lugar. Aonde você anda por esse nosso país aqui, você encontra essa fruta. Então, um pouquinho da história, né? As sementes da manga viajaram com humanos desde 300 e 400 depois de Cristo e foram cultivadas pela primeira vez na Malásia, no leste da Ásia e no leste da África. Mas exploradores portugueses introduziram as mangas ao povo da África e do Brasil, né? Existem outros dados, né? Esses dados a nível mais da pesquisa, mas existem dados, inclusive, de encontros de manga, né? Sendo cultivadas há muito mais de 4.000 anos. Então, é um alimento fácil de ser encontrado, fácil de ser consumido e delicioso, né? Quando você come ele geladinho, em forma de suco, né? Aí tem gente que reclama, né, que tem aquele pelo, né, que a manga solta, mas é uma fruta saborosa e necessária para a nossa saúde. Na medicina ayurvédica, que é a medicina da Índia, acredita-se que a manga seja extremamente nutritiva e pensada para ajudar a promover a eliminação adequada, acalmar a garganta e aumentar os fluidos do corpo, criando umidade. Bem, a medicina ayurveda, ela por si só, ela já pratica a alimentação natural. Ela por si só, ela não faz consumo de carne de espécie alguma. Nós estamos falando da medicina indiana. É só lembrar que os animais na Índia, eles são sagrados, né? Eles não são consumidos. Os bois caminham pela estrada, pela rua, entram nas suas casas, outros animais, né, acabam fazendo com que a gente entenda, né, que a medicina ayurveda ela está mais, vamos dizer, próxima ao que o homem era há milhares de anos atrás, tá? Então, a importância do consumo da manga, né, pela medicina ayurveda. Eu tive um tempo atrás, quando eu trabalhava na região dos lagos, eu tinha contato com um grupo ayurveda em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e a alimentação que eles faziam, eu ia, nos dias que eu estava trabalhando na região, eu ia entrar em contato com eles, né? Fazia alimentação, pagava um valor pequeno. Você, inclusive, não ia, o alimento não ia à mesa, você ia até as panelas, né, que estavam na cozinha do local, e você acabava botando a quantidade que você quisesse. Você poderia comer quantas vezes você quisesse. E você não achava nenhum tipo de carne, no máximo a soja, tá? O bife da soja que eles faziam, tipo um hambúrguer, né? Uma carne de hambúrguer. Mas muito saudável, você se sentia bastante saciado e bastante legal a forma com que... E eles tinham uma base muito na alimentação com abóbora. Todo dia tinha abóbora na alimentação. Várias formas de fazer abóbora. Inclusive a manga, esse que o pessoal chama de pelos, né? Que as pessoas às vezes ficam reclamando porque ele fica entre os dentes. Aquilo ali é fibra pura. A gente sabe que a fibra alimentar, a fibra das frutas, a fibra dos legumes, elas ajudam na formação do bolo alimentar. E isso ajuda, inclusive, na digestão, tá? Então, a manga é bastante interessante. Quais são os benefícios dessa fruta para a nossa saúde, né? O que ela ajuda, né, para a gente, para melhorar a saúde? Deixa eu colocar aqui agora no Instagram. Nós estamos conversando sobre a manga. Saúde alimentar. Deixa eu fixar aqui o assunto. Ok. Bem, que benefício nós temos? Esses benefícios nós vamos falar, eu vou falar simplificadamente agora, e depois nós vamos falar um por um, boa tarde daí, um por um, de uma forma mais direcional. Reduz os níveis de açúcar no sangue, regula a pressão arterial. Tem muita gente que fala
que a manga, tá? A manga, ela engorda. Gente, qualquer alimento pode engordar quando você usa ela de forma exagerada. Qualquer alimento, seja qualquer coisa. Exceto, quando já falado já algumas vezes, frutas não são para serem consumidas à noite. Tá? Vou repetir o que eu sempre falo. A fruta vira frutose, vira glicose, glicogênio, se armazena no fígado, pode se transformar em esteatose hepática ou vai se armazenar abaixo da pele, que é a gordura, e vai fazer com que você aumente o seu peso corporal. Lembrando que o pessoal que está aqui presente, a qualquer momento, quer tirar alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Faça suas perguntas e tirem suas dúvidas. Não fique com dúvidas, ok? Tanto pessoal de todas as redes sociais que nós estamos aqui, ok? Então, regula a pressão arterial, então é bom para quem tem problema de pressão alta, aumenta a saúde do cérebro, ajuda, inclusive, é um dos alimentos, junto com o abacate, junto com outros alimentos, que ajuda na produção dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores ajudam o nosso cérebro a fazer as ligações, nós chamamos isso de sinapse, tá? Então, se ele ajuda a fazer essas ligações, ele faz com que o cérebro funcione de uma forma mais adequada. Você vai pensar melhor, você vai adquirir melhor a sua memória, você vai raciocinar melhor. Então, esses alimentos são saudáveis até para o nosso cérebro. Pode proteger contra a degeneração macular. Então, é uma fruta que é boa para os nossos olhos, porque a gente sabe que a degeneração macular, ela pode gerar, inclusive, a cegueira, tá? Suporta e dá suporte para ossos mais fortes, então ele ajuda na produção do cálcio, tá? Esse vai ser um assunto futuro que nós vamos conversar. Qual é a função do cálcio no nosso corpo? Vocês vão ver quantas coisas o cálcio faz com o nosso organismo, quantas coisas o cálcio é necessário. Por isso que nós produzimos tanto cálcio. A quantidade de cálcios produzidos nos nossos ossos daria para fazer 17 esqueletos durante a nossa vida. 17 esqueletos. É muita coisa. E mesmo assim, a gente sabe que no momento da vida, por alterações hormonais, por falta de atividade física e outros fatores, tá? Vem a tal da osteopenia e vem a tal da osteoporose. Outro fator importante, benéfico, otimiza a saúde do coração, né? Como ele atua na pressão arterial, ele ajuda, né, na diminuição do esforço que o coração faz para impulsionar o sangue pelo corpo. Combate o crescimento celular do câncer. Então, ele é preventivo ao tratamento em pessoas que têm câncer. Retarda sinais de envelhecimento. Quando a gente fala isso, nós estamos falando da oxidação, né? A forma oxidativa nas células, né? E toda a forma oxidativa celular, ela faz com que haja um envelhecimento dos órgãos, da pele, das estruturas corporais. Aumenta a função imunológica, então ele aumenta a defesa do corpo contra várias doenças, né, que estão nos envolvendo. A gente fala isso e as pessoas não percebem, né? Nós temos no nosso ar e o local que a gente vive, ou no local que a gente frequenta ou trabalha, é lotado de bactérias no ar, é lotado de vírus, é lotado de fungos, mas esse monte de bactérias, fungos e vírus que estão presentes no ar, se a sua imunidade estiver boa, eles não vão penetrar, tá? E se ele penetra, é sinal que alguma coisa no seu organismo não está funcionando bem, por exemplo, a alimentação, e aí esse vírus, essa bactéria ou esse fungo penetra e vem uma doença. Melhora a saúde digestiva por causa, né, desses componentes de fibra que a manga tem em quantidade, ajuda na formação do bolo alimentar e pode proteger contra a asma, né? É um dos remédios para quem tem problema respiratório, principalmente a asma, tá? Vem sempre aquela pergunta não tão discreta. Posso tomar manga com leite? Não existem estudos falando sobre isso, tá? Não tem. Mas eu particularmente preferiria o suco somente da fruta. Misturar manga com leite, o leite já é péssimo.
e você botar manga, vai ficar uma coisa esquisita, tá? Então não tem nada dizendo, não tem nenhuma literatura falando que você não pode fazer consumo de leite com manga. Eu, particularmente, não tomo leite e não misturaria nunca a manga. Eu faria o suco da manga, coaria um pouco, misturaria com outras frutas, mas isso não existe, tá? Então, o primeiro assunto aqui a nós conversarmos é a redução dos níveis de açúcar no sangue. Então, ele baixa o colesterol, né? O colesterol ruim do nosso sangue. A manga é um dos componentes que vai ajudar nesse processo, tá? E um estudo de Oklahoma foi descoberto que a suplementação com manga por 12 semanas reduziu significativamente os níveis de açúcar no sangue em adultos obesos, tá? Inclusive, esse estudo, eu vou aprofundar ele um pouco mais, aqui falando para vocês. Esse estudo mostrou que houve uma perda em 12 semanas de quase 8% do peso corporal, que é muito, hein, gente? É muita coisa. A gente tem que estar sempre em noção, quando a gente vai fazer um processo de redução de peso corporal, que você tem que ter um objetivo. E 8% do peso corporal, a gente sabe que ganhar é mais fácil do que perder, né, no peso do nosso organismo, porque as nossas células vão se acomodando e vão recebendo essa gordura e vão aceitando, inclusive. Então, 8% é muita coisa, tá? E não vem com esse papo que você consegue perder 8% no mês, a não ser que se você pare de comer, tá? Deixa eu ver o que o Odaí está falando aqui. Manga com leite tem uma história na época da escravidão. Era contada para evitar que os escravos ficassem melhor alimentados e fugissem. Aí veio a crendice que manga com leite faz mal. Obrigado pela informação, eu não sabia dessa. Muito obrigado pela informação, essa eu não sabia. Graças a Deus eu não sei tudo. E tem gente para me ajudar aqui a entender essa história de manga com leite. Bastante interessante. Tem sentido, muito sentido, tá? Então, aí quem não sabe, a história da manga com leite era para os escravos não se alimentarem melhor. Bacana, obrigado, Daí, pela sua informação. Vou deixar mais um pouquinho aqui para as pessoas entenderem essa historinha que é verdadeira, tá? Mas não tem fundamentação científica, ok? Lembrando que tudo que nós falamos aqui é com fundamentação científica, com estudos, com pesquisas, tá? Então, continuando aqui. Então, gente, perder 8% em 3 meses do peso de uma pessoa, vamos dizer, com 100 quilos, ela tem que se alimentar, ela tem que fazer exercícios, ela tem que equilibrar o corpo dela. E 8% são 8 quilos, é muita coisa. Lembrando que quando a gente perde peso, a gente também ganha, com exercício, a gente ganha massa muscular e ganha carga sobre os ossos, tá? Então, a troca que existe aí de 8% de perda de gordura especificamente é alto. Regulação da pressão arterial, né? Quem tem pressão alterada e vive tomando medicamento, eu não estou dizendo aqui de forma alguma que é para parar de tomar o medicamento, a fruta manga vai auxiliar, inclusive, nesse processo. E não venha com a história que você não pode ficar curado, que você não venha ficar curado de doenças, de problemas que você venha a ter somente com remédios. Você pode usar outros meios, outras medidas para você melhorar a sua saúde, tá? E eu não estou dizendo de forma alguma as pessoas que consomem algum tipo de remédio para pressão que eles parem de tomar esse remédio. Não é isso. Mangas são ricas. Opa, sorvete de manga. Já vamos conversar sobre isso. Mangas são ricas em magnésio e potássio. Ou seja, magnésio é bom para o cérebro, potássio é bom para os músculos e o cérebro, ajuda, inclusive, a evitar problemas como dores musculares e cãibras. Tá? Então, mais uma fruta aqui que a gente cita, potente em magnésio e potente em potássio. Então, são dois nutrientes essenciais que são absolutamente vitais quando se trata de regular a pressão arterial. Também são naturais, de forma naturais, baixos em sódio, ou seja, não tem sal. Quem sabe, na verdade, quando você trata um coqueiro e você quer dar mais
proteção e fazer com que o coco fique mais doce. É por isso que a grande parte dos coqueiros que estão mais próximos do mar são mais doces, porque o sal, quando ele penetra na raiz do coco, ele se transforma, há uma transformação, tá? E ele melhora o sabor. A Célica está dizendo aqui, pessoal de Pernambuco presente, quem não viu a live ontem, assista, tá? Lúcia, você estava sumida, apareceu, que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença também. Quem não viu ontem a live, junto com a Lila e junto com a Célica, nós conversamos sobre ansiedade. Faremos outros bate-papos, né, relacionados ao problema emocional do ser humano. Vamos conversar bastante. Célica é uma amizade encontrada dentro das redes sociais, uma cunhada nossa aqui, e psicóloga, inclusive, e debatemos ontem sobre o assunto da ansiedade, junto com a Lila, que é uma estudante de fisioterapia, moradora de São Paulo e portadora da fibromialgia, tá? Vamos lá. Então, sorvete de manga com leite muito saboroso. Então, vocês entenderam a história aí, né? Da história da manga com leite, tá? Nos escravos, como eles não tinham, para não aumentar o poder alimentar, né? Fazer como eles ficassem mais fortes, inventaram essa história que manga com leite não faz bem. Manga tem muita fibra, é verdade, ajuda na formação do bolo alimentar, ajuda substancialmente o trato digestivo e a eliminação, por causa da formação do bolo alimentar. É isso aí que a manga, uma das coisas que a manga proporciona a gente. Auxilia na saúde do cérebro, né? Ajuda a melhorar a nossa saúde, nosso pensamento, a nossa memória, as nossas ações. Considerado um dos melhores alimentos cerebrais, a manga possui vitamina B6, essencial para manter a função cerebral, né? Quando a gente fala em função cerebral, nós estamos falando em ligações entre os neurônios. Essas ligações são chamadas de sinapse. Sinapse é a ligação ou química ou elétrica entre os nossos neurônios, tá? Entre os bilhões de neurônios que nós temos no nosso corpo, ok? Pesquisas sugerem que a deficiência vitamínica poderia contribuir para a função cognitiva prejudicada no declínio neurológico. Quando a gente fala em declínio neurológico, está se falando especificamente do quê? Parkinson, Alzheimer, os tipos de demência. A gente sabe que a demência tem, às vezes, lado também genético. Mas se você teve, durante a sua vida, hábitos alimentares, hábitos saudáveis, hábitos da parte emocional, hábitos relacionados à alimentação, esses hábitos saudáveis que você venha a ter são contributivos para que você não tenha, proporcionando para que você não tenha problemas futuramente na parte cerebral. Protetora da saúde macular. Quando a gente fala de mácula, nós estamos falando da visão, tá? Os nossos olhos especificamente, ok? Então, com riqueza de vitaminas e minerais, esta fruta também contém a zeaxantina, antioxidante, que trabalha para filtrar os raios de luz azul prejudiciais, desempenhando assim um papel protetor na saúde dos olhos, bem como possivelmente prevenindo sintomas de degeneração macular. Quando a gente fala em degeneração macular, nós estamos falando em cegueira. E essa cor azul, que é muito presente, principalmente nos celulares, que quando você fica muito tempo à frente do computador ou à frente do celular, você reduz em 70% os movimentos, né, das pálpebras. E a gente sabe que as pálpebras, elas têm a função de manter fluídico nossos olhos, de manter nutrido as nossas células da visão. Então, todo esse processo alimentar, por exemplo, como a manga, vai ajudar, vai prevenir, inclusive, problemas até de cegueira, mesmo com o envelhecimento, tá? A gente sabe que o envelhecimento vai fazer com que a gente diminua o nosso ângulo de visão, compromete alguns processos, mas se você faz consumo naturalmente de frutas, por exemplo, como a manga, você está fazendo um processo de prevenção no seu organismo, porque você está nutrindo com certos componentes minerais contidos dentro de uma fruta
que vai ajudar, inclusive, na força dos seus olhos. Estudos mostram que aumentar sua ingestão de antioxidantes, a gente sabe que os antioxidantes eles têm a função de diminuir o processo de envelhecimento celular, tá? Tanto o envelhecimento visual, a digestão, os ossos, tudo isso é um fator de oxidação da célula. Como a zeaxantina ajuda a aumentar a densidade dos pigmentos maculares, preservando a visão e prevenindo a degeneração macular, que é o quadro de cegueira. Então, a manga é uma fruta boa para os nossos olhos, ok? De uma forma real, não de uma forma aparente. Então, peço a vocês, pessoal, que está aqui no canal pela primeira vez, que vocês se inscrevam no canal. Aqui embaixo tem uma palavra, inscreva-se, em vermelho. Quando você clica nela, você já participa dos vídeos, das gravações, das lives, tá? Que nós estamos executando. Logo que você toca nessa inscreva-se, aparece um sininho ao lado. 3 sininhos. Se você quer receber notificação de uma live que está sendo produzida ou um vídeo que foi gravado, que você recebe, é só clicar naquele sininho que tem 2 bordinhas ao lado, tá? O like é importante para a gente, por quê? O polegarzinho para cima. Porque o like eleva o nosso canal e diz para o YouTube, olha, esse canal e esses vídeos são de qualidade e eu indico que vocês também vejam e outras pessoas que não são frequentadoras do canal também comecem a assistir. Então, o like é tão importante quanto a inscrição. Pegue os nossos vídeos, copie e cole. Eu vou colocar aqui, inclusive, o link do canal, tá? E vou colocar aqui para vocês. É só copiar o link e enviar no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Telegram para as pessoas, para os seus grupos que você participa, para as pessoas que você vejam que estão necessitadas de conversar aqui com a gente, bater um papo em assunto de saúde, porque aqui o canal só fala desses aspectos, tá? Outra coisa importante, que vocês tragam outras pessoas para o canal. Todo sábado, à tarde, às 2 horas, um pouquinho às vezes mais tarde, dependendo da programação, nós estamos fazendo consultas online gratuitas, conversando com vocês, ensinando exercício, orientando você a algumas atividades que você deva executar. Estamos fazendo isso de forma gratuita. Então, informe as pessoas, mande esse link do canal, porque você não sendo inscrito, você não sabe o que está acontecendo, tá? Que 2 horas todo sábado acontecerá isso. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, no Twitch, nós estamos fazendo essas informações, ok? Vamos continuar. Mantém a rigidez óssea, tá? Se ele mantém a rigidez óssea, ele faz bem para o nosso cálcio, que é tão importante para uma série de coisas da nossa vida. Quando a gente pensa, a gente usa cálcio. Quando a gente se movimenta, a gente usa cálcio. Quando você digere, está usando cálcio. Quando o fígado produz bile e manda a bile para a vesícula biliar, tem cálcio. E o cálcio não se perde. Nós vamos aprender isso numa live futura. Tem uma perda sim, vocês vão saber quando. Mangas são uma excelente fonte de vitamina K. Por favor, quem está com dúvida em um assunto, tirar alguma dúvida, fazer uma pergunta, fique à vontade, o chat está aberto para isso. A vitamina K é uma fonte de construção óssea, acumulando até 9% de suas necessidades diárias. É alto, hein? Vitamina K é importantíssimo. Este nutriente está envolvido no metabolismo ósseo e mantendo quantidades adequadas de cálcio nesse tecido, tá? Então, a manga é importante para os nossos ossos. Viu, Cérlica? Que você fala tanto da qualidade dos ossos, da importância da osteopenia, da osteoporose. A manga é um bom evento para ajudar as pessoas com os seus ossos. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que a deficiência de vitamina K pode estar associada à menor densidade óssea e um risco aumentado de fraturas, né? Quando a gente fala de risco de fraturas, nós estamos falando de osteoporose. A osteoporose é uma perda média, gente, olha que absurdo, hein?
entre 25% e 30% de cálcio circulante. Então, imagina, você descendo de um ônibus, por exemplo, e os ônibus aqui no nosso país são baixinhos, né? Você pisando, jogando o peso do seu corpo sobre a região do fêmur, uma fratura no colo. É comum isso acontecer. Tá? Uma queda, muito comum, né? Os idosos gostam, às vezes, no final do dia, lavar a calçada. Às vezes, aquele limo ou aquele sabão que jogou na calçada, um escorregão, tá? Acaba caindo com a mão espalmada, apoiando no chão, uma fratura aqui na parte terminal do nosso rádio, que é chamado de terço distal do rádio, chamado de fratura de Colles. E também, às vezes, uma queda, né? Ou a queda de altura, caindo em pé, tá? Uma fratura na coluna lombar, na coluna torácica, tá? Então, esse é um detalhe importante, numa certa fase da nossa vida, a importância de fazer, por exemplo, a densitometria óssea, que é um exame que vai dar a taxa de cálcio, né, de ossos no seu organismo. Tá? Vai avaliar se vocês têm a quantidade normal, se tem uma osteopenia, que é um grau mais leve, reversível, e a osteoporose, que não é mais reversível. Tá? Então, é importante esses exames preventivos, inclusive. Na mulher, principalmente hoje, devido a uma série de fatores, a partir dos 40 anos de idade. Já existem literaturas falando em 38 e algumas literaturas já falam em 35 anos. Então, essas alterações hormonais na mulher levam ela a ter essa perda de cálcio. No homem há uma diferença, porque o homem tem uma relação e uma baixa de estrogênio, inclusive, de progesterona. O homem tem estrogênio, sim, o homem tem progesterona, como a mulher tem testosterona também na corrente sanguínea, só que em pequeníssima quantidade. Então, esses exames são preventivos e conclusivos se você tem ou não problemas de perda de massa de cálcio, tá? Então, é importante que sejam feitos anualmente. Auxilia na saúde do coração, tá? Ele ajuda, além da redução da pressão arterial, se você reduz a pressão arterial, o músculo agradece, porque ele vai ter que trabalhar menos, tá? E trabalhando menos, o esforço, né, de aumento de massa muscular, porque ele tende a aumentar a parede, principalmente do ventrículo esquerdo, que é onde ele impulsiona o sangue para o corpo, ele vai fazer menos esforço, vai diminuir essa massa, e o sangue vai sair numa quantidade até um pouco maior, porque aumentando a massa muscular, o espaço dentro do ventrículo esquerdo tende a ser diminuído. Então, mangas contém altas quantidades de pectina, fibra solúvel que ajuda naturalmente a baixar os níveis de colesterol no sangue. Com baixos níveis de sódio, como altas quantidades de potássio e vitamina B, a manga pode ajudar a manter o seu coração saudável e reduzir o risco de doenças cardíacas, né? Aterosclerose, pressão alta, os ataques cardíacos, né? Que tanto acometem hoje o mundo, né? Inclusive, está entre os 3 maiores problemas de óbito no mundo, o ataque cardíaco, inclusive. E, segundo a medicina chinesa, né, o horário do coração é entre 11 da manhã e 1 da tarde, e os dados científicos mostram que o maior momento e os maiores horários, né, os horários mais propensos a ataque cardíaco é entre 11 e 1 da tarde. Esse momento no Brasil, principalmente, é o momento que você está almoçando ou o calor é mais intenso. Então, na sua alimentação do almoço, principalmente no verão, cuidado com o excesso de alimentos pesados que você consuma, porque você está sobrecarregando o seu organismo e o seu coração vai agradecer, tá? Combate o câncer, ele é preventivo, tá? Combate o câncer. A pectina pode proteger contra o câncer de próstata, de acordo com alguns estudos in vitro. Ok? Então, quem tem problemas de próstata, quem tem problemas relacionados a esse órgão importante, filtrador, inclusive no homem, a manga é um remédio bastante adequado para esses problemas. Alta ingestão dietética de vitamina C e beta-caroteno encontrado na manga também tem sido associados ao aumento das taxas de sobrevivência
em homens com câncer de próstata. Então, além de ser preventivo, os estudos mais recentes, devido às vitaminas presentes nessa fruta, também trata pessoas com problemas prostáticos. Importante, necessário, e façam atenção a isso. Minimiza sinais de envelhecimento. Quando a gente fala em envelhecimento, nós estamos falando em células oxidativas. As células oxidativas aceleram o processo de envelhecimento. Tá? Mangas são ricas em vitamina A, que ajuda a promover a reparação dos tecidos, ou seja, ela é uma fruta cicatrizante, usada para combater rugas e envelhecimento da pele. É para beber, tá? Não é para ficar passando manga na pele, não, tá, gente? É para beber, é para comer. Gente que fala isso acha que tem que botar na pele. Também são carregados com vitamina C, com um antioxidante que protege contra danos oxidativos e aumenta a produção de colágeno. A gente sabe que o colágeno e a elastina são duas células importantes, né? São um componente, é uma malha de células, na verdade, que estão presentes na região da nossa segunda camada da pele, que é a derme. A derme, como a maciez que tem, se o colágeno e a elastina não estão adequadamente sendo cuidados pela alimentação, pela hidratação, essas estruturas começam a ficar frágeis, causando com que a pele fique mais frágil, né? O rompimento da pele fica mais fácil de acontecer. Por isso que o idoso tem uma pele mais fina, inclusive. Então, a manga é uma fruta que ajuda na produção do colágeno. Nós temos duas células, né? O colágeno e a elastina. O colágeno, na verdade, ele é muito mais frágil que a elastina. Um exemplo de uma pesquisa de um americano que testou essas duas fibras, né, da nossa pele. Ele foi acrescentando carga, né? Ele pegou uma fibrazinha, pendurou essa fibra e foi acrescentando carga sobre essa fibra. O colágeno se rompeu com 1 quilo. A elastina começou a ter o processo de rompimento com 40 quilos. Então, o colágeno, apesar de dar mais consistência à pele, ele é mais frágil. E a elastina, apesar de ser mais frágil, ela dá mais consistência e suporta mais a carga do nosso organismo. O movimento, a elasticidade, tá? Então, a manga faz bem para o colágeno, inclusive. Então, tem muita gente que tem por hábito fazer gelatina e botar maçã dentro da gelatina. A manga seria melhor, porque ele iria contribuir, inclusive, para melhorar a consistência da nossa pele. Então, eu estou rindo aqui, porque tem gente que faz isso. Aumenta a defesa orgânica. Estudos dos Annals of Nutrition and Metabolism. A produção está dizendo aqui, ó. A produção está dizendo para eu colocar gelatina com a manga, ver se gosta. Não, gente, eu estou brincando, é uma brincadeira. Na verdade, a manga, por ela ser mais líquida, né, um pouco menos, a maçã é mais densa, a maçã é melhor, tá? É uma brincadeira, tá falando uma brincadeira aqui. Obrigado, meu irmão Marcos, seja bem-vindo aqui com a gente, tá? Raquel colocou aqui. Aprendi, então, que essa fruta é ótima para a pele devido aos seus antioxidantes, colágeno ou ao intestino, devido às fibras, tá? E o estresse devido às altas concentrações de potássio e magnésio. Ok, perfeito. Meu irmãozão Marco Antônio, um show de informações, meu irmão. Agradeço a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Estudos do Annals of Nutrition and Metabolism descobriu que obter vitamina C suficiente em sua dieta ajudaria a reduzir a duração e a gravidade de infecções respiratórias. Então, ele trabalha na asma, na bronquite, na pneumonia, além de diminuir a incidência de outras condições, como malária, pneumonia e infecções por diarreia. Ok? Melhora a digestão devido à presença das fibras. Tá? As fibras contidas nessa fruta. Alimentos com alto teor de fibras, como a manga, também podem ajudar a proteger contra outras condições gastrointestinais, incluindo hemorroidas, úlceras intestinais e diverticulite.
ok? Então, a digestão e a formação do bolo alimentar, promovida por essa fruta, pela quantidade de fibras contidas nela, vai fazer com que o alimento se desloque mais facilmente pelo trajeto do nosso estômago, pelos nossos intestinos, e ao captar, né, todos os nutrientes presentes nessa fruta, problemas respiratórios, hemorroida, né, e outras alterações nesses tratos, a manga é um bom alimento, tá? Aí vem a pergunta sempre: qualquer manga? Qualquer manga. Na verdade, o gosto da manga ele é diferenciado entre, por exemplo, a manga rosa e a manga espada. A manga espada é mais doce, ela é menor e mais doce, tá? A manga rosa ela está naquele dito como manga tome, é um outro tipo, é um pouco maior, tá? Existem vários tipos de manga, todas elas deliciosas. Protege contra a asma, falamos um pouquinho disso agora, tá? Estudos mostram que níveis de vitamina A e beta-caroteno podem ser menores em crianças com asma. Embora não esteja claro exatamente qual o papel desses nutrientes essenciais, esses achados indicam que eles podem ter algum impacto sobre as doenças alérgicas, como a asma. Tá? Sabe-se que a asma também, além da alergia, ela tem uma relação bastante estreita com problemas emocionais, ok? Bem, obrigado novamente. Peço que vocês contribuam, principalmente quem quiser contribuir com o Superchat. Aqui embaixo no chat tem ali um cifrãozinho, tá? Não estou pedindo ninguém para fazer, tá? Quem puder, quem quiser ajudar, é só fazer isso. Deixa eu ver aqui o que a Lúcia está falando. Pessoal do Espírito Santo presente. Olá, já deu tanta manga aqui no sítio no final de 2021 até o início de 2022 que eu enjoo. Misture com outra fruta, Lúcia. Misture com outra fruta, tá? Mistura. Pega uma banana, coloca um abacate, faça um sorvete, tá? Que é delicioso. Tem tantas coisas que nós podemos... Se você for lá no tio Google, né, o Dr. Google, você vai achar milhares de formas de receitas para você fazer com a manga. Um monte. Tá? Inclusive, existem saladas que você mistura com manga, coloca algumas hortaliças. Delicioso. Faz bem para a gente, ajuda na formação do bolo alimentar. Congela a manga, vende a manga. Já que você tem seu sítio, você poderia fazer o sorvete ou o doce da manga, congelar, porque eu sei que você sabe fazer isso, tá? E vender. É uma fonte de renda. Por que não? Por que não? Tá? Então, pessoal, quem quiser aqui, por favor, ajudar, tá? Uma das ajudas é se inscrever no canal. Quando você se inscreve, né, a palavra em vermelho, inscreva-se, quando você clica nele, isso não pesa no seu celular, tá? Quem acha que inscrever em 1000 canais vai pesar no celular, não vai. Por quê? Porque ao se inscrever, isso fica na nuvem. Ele não vai ficar no seu celular, não vai pesar, não vai tirar memória do seu celular. Ao se inscrever, aparecem os sininhos. O sininho que tem 2 bordinhas ao lado, você vai receber, tá, informações quando um vídeo é postado, com uma live está sendo executada, e você vem aqui com a gente. Lúcia, há muito tempo que você não está presente, eu tenho feito live todo dia ao 12h05, tá? O Superchat, me perguntaram no outro canal aqui, o que é? O Superchat é uma doação, né, voluntária de valores, que pode ser de R$1 e até chegar onde você quiser, tá? Isso aí é à vontade, é de à vontade, quem quiser. E isso está ajudando, inclusive, o canal a comprar mais cestas básicas. É isso que nós fazemos aqui. Quem me segue sabe que nós fazemos isso aqui, tá? Isso ajuda a gente comprar mais cestas básicas e ajudar mais pessoas que estão necessitadas com alimentos, tá? Então, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixe o like para o vídeo subir e outras pessoas assistirem o canal. O YouTube reconhece quando você deixa o like lá. Importante também que você compartilhe os vídeos com outras pessoas, é só copiar o link, tá? Viva a manga, eu também acho, viva a manga. Então,
compartilhe no seu WhatsApp, no seu Telegram, nas suas redes sociais, tá?